Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre tratamento de dados e mais especificamente como nós podemos tratar estes dados para que eles de fato se tornem datas válidas. Aqui eu tenho dados que, embora sejam caracteres sempre numéricos, ok? Eu não tenho as barras, por exemplo, separando aqui dia, mês e ano. Eu tenho dados que são, perceba aqui na minha barra de status, são textos porque eu só tenho contagem. Eu sei que este primeiro dado aqui, ele pode se tornar o dia 11 de maio de 2012. Assim como o último pode se tornar, por exemplo, ali, né, 25 de outubro de 2018. Mas, como que eu consigo ter sempre aqui os meus dados corretamente modificados, alterados, ajustados, né? Como é que eu posso fazer um tratamento para que isso aqui vire de fato a data correspondente? Porque no momento eu não tenho datas. Se eu observo aqui no filtro, no autofiltro, eu não tenho agrupamento tradicional, ano a ano, mês a mês. Então eu tenho dados que precisam passar por tratamentos. Para mostrar como a gente consegue no Excel tratar isso aqui, eu tenho 3 métodos diferentes que eu vou expor. O primeiro deles será o preenchimento relâmpago. O segundo deles será através de fórmulas, e eu tenho aqui 5 fórmulas diferentes, algumas inclusive bem parecidas, onde a última é a mais incomum, mas de fato a mais interessante, a meu ver, e ao final um recurso chamado texto para colunas, ok? Inicialmente aqui, vamos perceber como isso pode ser resolvido com o recurso do preenchimento relâmpago, que surgiu no Excel 2013. Vamos lá. A princípio, esse recurso ele precisa que você escreva ou insira manualmente ali algum resultado esperado de acordo com os seus dados. Eu vou inserir aqui o dia 11 de maio, que é o meu resultado esperado para o primeiro registro. Ok. Eu posso ativar o recurso, pessoal, aqui na guia dados, no botão preenchimento relâmpago, que fica aqui no grupo ferramentas de dados, ok? Eu posso clicar ou ainda utilizar, olha só aqui, o atalho Ctrl E. Eu vou então, partindo aqui do meu dado selecionado, utilizar o atalho Ctrl E. Analisando aqui os resultados, eu percebi que tudo ficou correto, ok? O preenchimento relâmpago analisou os dados, encontrou um padrão e já me retornou tudo corretamente. Mas aqui fica um ponto de atenção que, vez por outra, pode acontecer, que é o seguinte: quando o preenchimento relâmpago ele é executado, em caso especial para datas, nem sempre ele retorna o resultado correto. Alguns registros podem apresentar resultados divergentes, ok? Isso não é uma falha do recurso em si. Muitas vezes o padrão ele pode não ser identificado com apenas uma evidência, que é esta data aqui. Eu poderia ter, por exemplo, aqui, todos os resultados apresentando o dia 11, mesmo eu tendo dados, por exemplo, que tem o dia 30, dia 12, dia 5, dia 16. Então, para datas, observe sempre se você vai ter datas coerentes. Se você perceber que algum dado não ficou adequado, você precisa fornecer mais evidências para que o recurso funcione. Em toda a minha utilização, quando eu tive sempre um padrão que pudesse ser identificado pelo preenchimento relâmpago, o máximo de vezes que eu precisei imputar dados manualmente foi 3, para que o recurso funcionasse. Então, no seu caso, se você inseriu apenas um exemplo que foi utilizado para o recurso entender o padrão e não foi suficiente, gerou erro, então insira um segundo e assim por diante até você conseguir o seu resultado. Muitas vezes, apenas um input aqui é suficiente, mas se não for suficiente, teste mais possibilidades, até umas 2 ou 3, ou então um pouco mais, para que ele aprenda ali de acordo com os dados e ele insira os resultados de acordo com o padrão identificado, ok? Aqui o Ctrl E já traz para mim também os resultados, perfeito? É um aspecto interessante e que as pessoas não comentam geralmente, mas pode gerar, né, aí uma dificuldade e você precisa passar para o Excel mais evidências para que ele tenha mais assim, elementos e consiga de maneira mais confiável, né, aprender o padrão e te entregar os resultados, ok? Nem sempre um input apenas é suficiente. Seguindo aqui para a alternativa com fórmulas, como que eu posso fazer aqui, né, o meu tratamento com fórmulas? Olha só, eu tenho sempre os 2 caracteres iniciais expressando o dia. Na sequência ali, eu tenho 2 caracteres mais centrais, que são o terceiro e quarto caracteres,
que de fato são o meu mês. E os últimos 4 aqui eu vou ter o ano. Então, partindo disso, eu posso utilizar aqui a função data, que me pede o seguinte: o ano, o mês e o dia. Quem é o ano? Bem, o ano ele pode ser disponibilizado pela função direita, que aqui dentro, quando ela recupera os últimos 4 caracteres, vai trazer de fato o meu ano. Então, se eu seleciono aqui a função direita e pressiono F9, olha só, ela já me dá 2012, ok? Que é o ano daquele meu dado. Na sequência aqui, eu quero agora o mês, ok? O mês, para mim, ele é o terceiro e quarto caracteres. Eu vou aqui copiar o texto dessa minha fórmula por enquanto, para mostrar com mais evidência. Perceba, eu tenho aqui o terceiro e quarto caracteres, que expressam o meu mês. Então, isso pode ser disponibilizado pela função extrair texto. Eu vou aqui alinhar os meus dados à esquerda para facilitar a visualização das minhas fórmulas. Vou colar minha fórmula que eu tinha até então e eu vou trazer agora o mês, ok? Função extrair texto, ela se baseia no texto que é este, um texto original, e ela pergunta qual que vai ser o número inicial a partir do qual você quer extrair caracteres. Ou seja, a partir de qual posição eu quero? Eu quero a partir da terceira posição, ok? E aí ela pergunta para finalizar, você quer quantos caracteres? Eu vou querer 2, ok? Porque eu vou querer o 0 e o 5, ou o 0 e o 9, e assim por diante, sempre os 2 caracteres ali centrais, terceiro e quarto. Ponto e vírgula. Voltei aqui para a função data. Ela pede para mim o dia. O dia vai ser ali o conjunto dos 2 primeiros caracteres. Utilizo a função esquerda, que neste texto vai trazer para mim 2 caracteres. Fechei a função esquerda, fechei a função data agora. Teclei Enter, vou aqui copiar minha fórmula. Eu já tive os meus resultados. Esta foi uma possibilidade que nós aplicamos. Outra possibilidade pode ser com a função data-valor. Como que eu posso ter isto? Vamos lá. É apenas uma variação, na verdade, da minha solução inicial com a função data. Eu vou copiar aqui o meu texto e vou colocar aqui, certo? Eu tenho aqui, perceba, as partes, né, que expressam ano, mês e dia. E eu vou tirar a função data aqui, vou deixar apenas as partes. E eu vou, pessoal, aqui concatenar isso, e eu vou colocar um hífen para variar. É muito comum a gente pensar na barra, né? Mas para fazer um pouco diferente aqui, eu vou colocar um hífen. Olha só, se eu teclar Enter aqui, o que é que eu tenho? Eu tenho algo meio estranho, né? Eu tenho 2012, hífen 05, hífen 11. Isso aqui, quando a gente insere na função data-valor, que é uma função conhecida por converter um texto em data, olha só, vou teclar Enter e eu tive o meu resultado. Perceba, resultados iguais à solução anterior. Se eu quisesse, pessoal, mandar a função data-valor diretamente no meu dado original, olha o que aconteceria. Daria erro de valor, né, para este dado aqui. E para os demais, o mesmo erro. Então, eu precisei criar um texto aqui, né, com as minhas partes separadas por hífen. A ordem não precisou ser a ordem normal, né, que a gente trabalha aqui, dia, mês e ano. E a função data-valor trouxe para mim os resultados. Perfeito? Uma terceira possibilidade aqui com fórmulas vai ser basicamente a mesma coisa que está aqui, sendo que eu posso abrir mão da função data-valor. Olha que interessante. Eu vou trazer aqui o conteúdo de data-valor, Ctrl C, ESC, voltei para cá, vou colocar igual e vou inserir com Ctrl V o meu conteúdo, F9. Olha só o que eu tenho. Por enquanto, tenho aqueles elementos concatenados, separados pelo hífen, ok? E agora eu faço o seguinte, eu vou isolar isso entre parênteses, certo? Para que fique individualizado e eu vou simplesmente aqui somar 0 ao final. Essa soma do 0 aqui, visto que para um tratamento algébrico, né? O 0 ele é elemento neutro, então essa soma do 0 ela vai pegar o meu conteúdo, que é meramente um texto, olha só, F9 aqui, eu vejo que eu tenho aspas. E aí essa soma do 0, ela basicamente não altera o valor, porque é um elemento neutro, mas converte o tipo, texto para número. Teclei Enter, olha só, tenho o meu resultado. Nos seus trabalhos, se você precisar, converta aqui, né, formato, melhor dizendo, a sua coluna para data, porque você poderia, por exemplo, ter um resultado com este visual aqui, né, que é o número inteiro que expressa cada data. Então, bastaria formatar
como data abreviada para você ver os seus resultados. A nossa quarta solução aqui, ela vai ser somente com a função extrair texto, visto que a gente pode substituir as funções direita e esquerda também pela função extrair texto. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso trazer aqui o meu dia a partir dos 2 primeiros caracteres ao início. Então, eu vou querer, com base nesse texto, ok? Começando do primeiro caractere, eu vou querer 2. F9 eu vou ter o 11 já, beleza? E aqui agora eu vou concatenar novamente com aquele hífen. Eu vou colocar aqui o hífen e eu vou concatenar com o mês. Aí o mês se repete, né? Função extrair texto, aqui dentro, ela busca a partir da terceira posição 2 caracteres. Olha o que eu tenho no momento, 11-05. Então eu finalizo aqui concatenando com um hífen e depois o ano. Extrair texto aqui dentro, a partir de qual posição? Será a partir da 5ª posição. Eu vou querer 4 caracteres. Ok. Pessoal, isso aqui não é uma data válida por enquanto. Se eu ponho um filtro e eu vejo aqui, olha só, eu tenho textos, eu não tenho agrupamento de anos, por exemplo, que eu tive aqui. Ok? Nas minhas datas devidamente tratadas, perceba. Isso de fato é uma data. Ok? Mas aqui agora, para finalizar, eu posso também isolar este texto e fazer uma operação que não mude o valor, né? Poderia, por exemplo, pegar o número 1 e multiplicar isso, ok? E agora eu vou replicar a minha fórmula. Veja aqui no filtro, agora eu tenho datas válidas, perfeito? A última opção aqui que eu quero apresentar, ela é baseada na função mudar, que é uma função muito pouco utilizada e que às vezes ela faz o que a função substituir não faz, ok? Qual que é a minha estratégia? Bem, eu vou utilizar a função mudar para embutir aqui, para inserir, para injetar barras nas posições que eu preciso, que serão aqui na terceira posição, ok? E depois aqui antes do ano. E depois disso eu vou ter basicamente uma formatação do meu dado como um texto, que parece ser uma data, mas não é, porque eu vou ter as barras. Então vamos lá, né? Eu vou colocar aqui a função mudar, ela pede texto antigo, é esse. Ponto e vírgula. Número inicial, a partir de qual posição eu vou fazer as mudanças? A partir da terceira, que é aqui o local que está o 0. Mas o que importa saber é que é depois do 11, ou pelo menos depois sempre dos 2 primeiros caracteres que são dia. Então, a partir da terceira posição. Ela pergunta aqui, número de caracteres. Você quer trocar algum caractere aqui? Não, não quero. Então, eu coloco 0. Ponto e vírgula. O novo texto, eu vou colocar aqui a barra. Olha o que aconteceu. Eu inseri uma barra ali depois do dia. Perfeito? Eu preciso agora, partindo deste dado, vamos esquecer então o anterior, partindo deste aqui agora, que está na tela, com esta fórmula, eu preciso agora inserir uma barra após o 0,5. Eu sei então que a posição vai ser a 6ª posição, porque eu tenho 2 aqui para o dia, tenho a barra que é a terceira, ok? Tenho mais 2 aqui para o mês. Tenho 5 então. Então vai ser a partir da 6ª posição. Então, olha só. Eu vou utilizar de novo a função mudar. Texto antigo é esse que eu tenho aqui agora. Olha só, F9 é esse meu texto. Ok? E ele me pede, o número inicial vai ser a 6ª posição. Quantos caracteres você quer trocar? Nenhum. Ponto e vírgula. Novo texto. Uma barra novamente. Olha só que interessante. Eu tenho os resultados. Como a função mudar é uma função de texto, ela retorna para mim textos. Então, eu preciso agora fazer com que isso vire número. Então, eu posso simplesmente colocar aqui menos 2 vezes, o que equivale a multiplicar de forma consecutiva por menos 1, ok? 2 vezes. Eu vou replicar aqui o meu resultado. Olha só, agora já tenho os dados corretamente tratados. Tenho ali os anos e meses, por exemplo. Perfeito? Para finalizar, uma solução aí com o recurso de texto para colunas. Como que funciona? Seleciono os dados aqui, eu vou na guia dados, no item texto para colunas, que fica aqui no grupo ferramentas de dados, mesmo grupo que eu utilizei lá, né, o preenchimento relâmpago, ok? Aqui agora eu posso simplesmente avançar, ok? Eu vou avançar de novo e eu vou dizer que o meu texto aqui, meu dado, vai virar uma data, ok? No padrão dia, mês e ano. Eu tenho alguns padrões aqui, né? Vai ser dia, mês e ano. E eu vou despejar os dados aqui agora, que vai ser C5. Clico em concluir. Olha só, já tem os resultados. E para conferir
ajustes aqui, vou fazer um filtro, perceba, eu tenho sempre o agrupamento de mês e também de ano, perfeito? Valeu, é isso, um forte abraço para vocês e até a próxima.